Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma aula aqui do nosso curso de primeiros passos no GIMP. Na aula de hoje, dando continuidade à evolução histórica do GIMP, nós veremos nessa aula as implementações aí da versão 2.6 do GIMP. Bom, dentre as grandes inovações, o GIMP 2.6 ele foi um importante lançamento do ponto de vista de desenvolvimento. Ele trouxe mudanças à interface, abordando algumas das reclamações mais frequentes e um começo de uma integração com a Jaguar, que é a biblioteca de processamento de imagens baseada em grafos, que oportunamente vai permitir trabalhar com imagens com grande profundidade de cores e edição não destrutiva do GIMP. Então essa vai ser uma das grandes inovações dessa versão. Bom, no que se refere à interface do usuário, nós teremos aí como destaque a retirada da barra de menus da caixa de ferramentas. A barra de menus da caixa de ferramentas ela foi removida e combinada com a barra de menus da janela de imagens, conforme a gente pode ver aqui. Para que isso fosse possível, uma janela chamada de janela de imagens vazia foi adicionada. Nela foi adicionada a barra de menus e mantém a aplicação ativa mesmo quando não há imagens abertas. Ela também funciona como alvo para imagens clicadas e arrastadas. Ao abrir a primeira imagem, a janela vazia se transforma em uma janela de imagem normal e ao fechar a última imagem, a janela volta a se tornar a janela de imagem vazia. Outra inovação importante foi a caixa de ferramentas e as janelas encaixáveis, que agora são janelas de utilidade. Quando a janela de imagem vazia, atuando naturalmente como a janela principal, a caixa de ferramentas e janelas encaixáveis agora são janelas de utilidade, em vez de janelas principais. Isso permite que gerenciadores de janelas trabalhem de forma muito melhor com as janelas do GIMP, incluindo ocultar a caixa de ferramentas e de janelas encaixáveis da barra de tarefas, e garantindo que elas sempre estarão acima da janela de imagem. Outra inovação importante vai ser a habilidade de mover além da borda da imagem. A janela de navegação agora permite mover-se além das bordas da imagem. Portanto, não é mais um problema usar um pincel na borda de uma imagem que preencha toda a área da janela. Inclusive, se uma outra janela se sobrepor à imagem, você pode mover a imagem para ver ou editar a parte da imagem que estiver coberta pela janela. Outras pequenas mudanças em relação à interface de usuário. O menu Diálogos foi renomeado para menu Janelas. É mantida uma lista de janelas encaixáveis recém-fechadas que permite que sejam abertas novamente. Abrir imagens no GIMP já em execução no Windows funciona melhor a partir de agora. Você pode configurar o zoom da imagem diretamente na barra de status. Foi adicionado suporte para usar a ajuda online ao invés do pacote de ajuda local instalado com o GIMP. E é possível bloquear guias em janelas encaixáveis para evitar que você as mova de lugar acidentalmente. Bom, no que se refere às implementações em ferramentas, filtros e plugins, cabe destacarmos as melhorias na ferramenta de seleção livre melhorada. A ferramenta de seleção de mão livre foi melhorada para suportar seleções poligonais. Ela também permite misturar segmentos de seleção à mão livre com segmentos poligonais, a edição dos segmentos existentes, a aplicação de ângulos limitados aos segmentos e também as demais operações de seleção como adicionar e subtrair.
Tudo junto faz com que a ferramenta de seleção livre seja uma ferramenta muito versátil, poderosa e de fácil uso. Destacamos também as dinâmicas do pincel. As dinâmicas de pincel usam parâmetros dinâmicos de entrada como pressão, velocidade, entre outros, para modificar os parâmetros do pincel como a opacidade, a intensidade, o tamanho ou a cor. Todos os pincéis permitem alterar o tamanho e a opacidade, mas a maioria permite mais alterações. Velocidade e escolha aleatória são utilizáveis com o mouse. A ferramenta de tinta que suporta velocidade foi melhorada para melhorar como trata a pintura de acordo com a velocidade. As dinâmicas de pintura possuem uma nova ferramenta para traçar linhas. Agora existe uma caixa de seleções embaixo da opção Ferramenta de Pintura para emular as dinâmicas de um pincel enquanto você estiver usando a ferramenta de pintura. O que significa que enquanto você faz um traço com o pincel, o GIMP diz ao pincel como a pressão e velocidade estão variando conforme o traço é feito. O nível de pressão começa no zero, então atinge o nível máximo de pressão e finalmente volta a ter nenhuma pressão. Já a velocidade começa do zero, então sobe ao máximo até o fim da pincelada. Outras pequenas mudanças nessa questão é que foi adicionado uma caixa limitadora para a ferramenta de texto, que suporta a quebra do texto em múltiplas linhas direto dentro dessa caixa, né? E aí você pode mover os cantos da mesma forma que nas ferramentas baseadas em retângulo, como cortar e a seleção retangular, para fora do retângulo enquanto ele estiver limitando o texto. Também foram adicionadas restrições de movimento para a ferramenta mover. Opção de suavização de eventos foi melhorada para as ferramentas de pintura. Foi adicionada uma marca no centro do retângulo enquanto eles são movidos. E a opção de atrair o centro para as grades e guias. Foi habilitado o redimensionamento do pincel para a ferramenta de borrar. Foi adicionada a capacidade de salvar as configurações em todas as ferramentas de ajuste de cor que você use frequentemente. Foi permitido transferir configurações de brilho e contraste para níveis e de níveis para curvas. Foi permitido alterar a opacidade nas pré-visualizações das ferramentas de transformação. O plugin de captura de tela teve adicionado a capacidade de capturar o cursor do mouse usando os X-Fix, né? Exibição da proporção do retângulo nas ferramentas de cortar e seleção retangular na barra de status. Foi adicionada a opção de pré-visualização direto na imagem na ferramenta Desaturar. O plugin Chamas foi complementado com 22 novas variações. As pastas de arquivos de recursos, como a pasta de pincéis, agora possui uma busca recursiva de arquivos. O plugin de importação de PSD foi substituído por uma versão reescrita, que faz o que a versão antiga fazia e outras coisas mais, como por exemplo, a leitura de padrões de cores em CC. E várias interfaces agora utilizam a biblioteca Cairo. Beleza? Então, essas aí são algumas implementações importantes no que se refere a ferramentas, filtros e plugins. Bom, agora no que concerne ao que fica debaixo da interface visual, a implementação do Jaglow, né? Então foram feitos progressos importantes em direção à edição não destrutiva e de alta profundidade de bits no GIMP. Então a maioria das operações de cores do GIMP agora são portadas para a poderosa estrutura de processamento de imagem baseada em gráficos Jaglow, o que significa que o processamento interno é feito em RGBA de luz linear de ponto flutuante de 32 bits. Por padrão, os caminhos de código legado de 8 bits ainda são usados, mas um usuário curioso pode ativar o uso de Jaglow
para operações de cores com Colors Use Gradle. Além de agora possuir operações de cores em Gradle, uma ferramenta de operação Gradle experimental foi adicionada e que pode ser encontrada no menu Ferramentas. Ela ativa a aplicação de operações em Gradle a uma imagem e dá pré-visualizações dos resultados direto na imagem. A imagem aqui a seguir, ela mostra isso para uma desfocagem gaussiana, conforme nós podemos ver aqui, né? Com a implementação dessa ferramenta Gradle. Outras pequenas mudanças nessa questão foi que muitos widgets foram reescritos para usar a biblioteca de gráficos 2D Cairo para desenho, ok? Bom, e aí no que concerne aí a vários temas dentro do GIMP, inovações importantes foram implementadas aí no desenvolvimento de plugins, né? No que concerne aí as novidades, né, para os desenvolvedores de plugins, por exemplo, agora os procedimentos podem dar uma detalhada descrição de erro em caso, né, de erro, e o erro pode ser propagado pelo usuário. O GIMP 2.6 também melhora suas habilidades de programação. Em particular, agora existe uma API muito mais rica para a criação e manipulação de camadas de texto. Também foram implementadas aí compatibilidade com versões antigas. Alguns scripts antigos não podiam ser usados no GIMP 2.4. Isso foi melhorado e o GIMP 2.6 agora é capaz de rodar scripts das versões 2.0 e 2.2. E aí, em relação a alguns problemas conhecidos, é sabido que a dica para usar janelas de utilidade funciona bem no ambiente de janelas Genome no Linux e no Windows a partir do GIMP versão 2.6 2.1. Usar a ferramenta de texto atualmente não é uma experiência boa nessa versão, ok? Então fazer a mesma funcionar melhor foi um dos objetivos aí para o GIMP 2.8. E se você compilava o GIMP, né, nessa versão por conta própria e não possui suporte a GVFs na sua plataforma, então precisará passar o comando without GVFs para o configure. Caso contrário, abrir arquivos remotos não funcionará corretamente aí nessa versão, beleza? Então essas aí foram algumas implementações da versão 2.6 do GIMP, mas alguns problemas ainda permanecerão nessa versão, que serão buscados aí correção nas versões seguintes que nós veremos aí nas próximas aulas, beleza? Então é isso, nós encerramos aí mais uma aula aqui para esse curso. Mais uma vez eu peço para que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, se possível compartilhe a playlist desse curso em suas redes sociais, em seus grupos de WhatsApp, indique para um amigo seu que esteja interessado em aprender uma ferramenta gratuita de design gráfico, beleza? Ajuda a gente aí a difundir esse conteúdo para o maior número de pessoas possível, ok? Então é isso, fico por aqui. Vejo vocês então na nossa próxima aula. Um forte abraço para vocês e até lá!